Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 218 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 618, 619, 620 e 621 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 dessa consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados nos termos deste título. Ora, não existem empresas e instituições que não estão incluídas no enquadramento sindical brasileiro, porque justamente o sistema adotado para o arquivo e a movimentação das empresas dentro do território nacional é justamente o sistema de enquadramento sindical que vai definir quais sejam os sindicatos representativos dos respectivos empregados e delimitar quais são as bases territoriais e as abrangências dos instrumentos plurais de trabalho. Nesse sentido, o artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais aplicação no cenário jusoperário brasileiro, porque a norma central é a do enquadramento sindical de todas as empresas e instituições que operem com a contratação de empregados. Nos diz o artigo 619 da Consolidação das Leis do Trabalho que nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Aqui nós temos a situação da abrangência dos convênios plurais de trabalho após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ter declarado o abraço que deu às convenções ou acordos coletivos de trabalho, transformando-os em verdadeiras
normas inexpugnáveis aplicáveis a todos os contratos individuais do trabalho. Portanto, se um contrato individual do trabalho venha a contrariar normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho, essa cláusula contratual não será considerada porque é nula de pleno direito, valendo nesse sentido a regra do artigo 619 consolidado de que prevalecerá o tratado plural, sendo ele acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, sobre as disposições dos contratos individuais do trabalho que são assumidas pelas cláusulas e convenções consolidadas nos tratados plurais de trabalho. Nos diz o artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Aqui há uma situação que merece a nossa maior acuidade no trato desse artigo 620, consolidado. Nele nós encontramos impressa a situação de que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. A par de que o acordo coletivo de trabalho tem força mais específica sobre determinado número de empregados em empresas e, portanto, tem condições de traduzir com maior precisão os anseios da categoria profissional e da categoria econômica, nós temos que recordar a vigência do princípio da norma mais favorável ao empregado. Portanto, se a nosso sentir, se o acordo coletivo de trabalho traz situação menos favorável às que estão estipuladas em convenção coletiva de trabalho, não vale a regra do artigo 620 e, portanto, neste caso, não haverá a prevalência das condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, porque a norma mais favorável ao trabalhador se encontra justamente na convenção coletiva de trabalho. Portanto, só vale o preceito do artigo 620 consolidado se houver no acordo coletivo de trabalho norma mais favorável ao empregado do que a convenção coletiva estatuir. Nos diz o artigo 621 da Consolidação das Leis do Trabalho que as convenções e os acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e o funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração no plano da empresa e sobre a participação nos lucros. Continua ainda que essas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso.
A par da ingerência do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa, que veda a interferência do poder público sobre as entidades de classe, nós temos aqui um dispositivo legal que interfere plenamente nas disposições que podem ser levadas a termo nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho, o que é, a nosso sentir, inconstitucional. Todavia, a participação nos lucros de gestão das empresas encontra respaldo no artigo 7º, inciso 11º da Constituição da República Federativa do Brasil, com o adendo de que a participação na gestão é excepcional. Então, excepcionalmente, poderá haver norma coletiva tratando da participação na gestão da empresa pelas comissões mistas de consulta e colaboração. E a interferência no plano da empresa, ela, a nosso sentir, também se eiva de inconstitucionalidade, porque o plano da empresa é documento particular da mesma e não cabe sobre ela a qualquer interferência dos empregados, ainda que sejam representados pela sua entidade de classe. Então, nesse sentido, a norma esculpida no artigo 621 da Consolidação das Leis do Trabalho tem vigência relativa e pode ser desprezada de acordo com as manifestações volitivas das categorias profissional e econômica que estiverem em elaboração de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. Com relação ainda à participação nos lucros e resultados, o artigo 611-A, em seu inciso 15º, diz que quando o tema encontrado para determinada cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo tratar justamente da participação nos lucros ou resultados, as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho prevalecerão sobre a lei de acordo com o princípio do acordado seja superior ao legislado. Embora nós tenhamos alguma restrição a esse princípio do acordado sobrevier ao legislado, o artigo 611-A, inciso 15º, apresenta um rol de situações em que, em se tratando da cláusula de convenção coletiva ou do acordo coletivo do trabalho sobre aqueles temas, prevalecerá a convenção plural sobre o que diz o texto da lei. Nesse sentido, especificamente, o artigo 611-A consolidado, em seu inciso 15º, abarca a situação da prevalência das convenções coletivas e dos acordos coletivos sobre a lei, quando tratarem de participação nos lucros ou resultados da empresa. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 218
desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos fornecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos difundir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.